O telefone tocou às 9h20 da manhã de uma terça-feira. Luiz estava na cozinha preparando café quando atendeu sem olhar o número. Uma voz feminina, educada, profissional. Bom dia, Sr. Luiz Henrique Tavares? Sim, sou eu. A mulher se identificou como atendente do Cartório de Registro Civil de Sorocaba. Disse que precisava confirmar alguns dados sobre uma certidão de nascimento que estava pendente de assinatura. Luiz franziu a testa. Não entendi, disse ele. Certidão de quem? A atendente pausou por um segundo antes de responder. Do menor Gabriel Henrique, senhor. Consta o nome do senhor como pai no registro. Preciso que compareça aqui para assinar os documentos e retirar a segunda via. Luiz sentiu o chão fugir por baixo dos pés. Gabriel Henrique? Não conheço nenhum Gabriel, disse ele, a voz saindo mais alta do que pretendia. Deve haver um engano. A mulher no outro lado da linha manteve o tom calmo, profissional. Senhor, o documento foi emitido há 14 anos. Consta o seu CPF, sua data de nascimento e seu endereço da época. Não é engano, não. O senhor só precisa vir aqui para regularizar. Luiz apertou o telefone com força. 14 anos. Isso não faz sentido. Eu tenho 2 filhas, não tenho filho nenhum. A atendente suspirou do outro lado. Senhor, o registro está aqui. Se o senhor não comparecer, vamos ter que entrar em contato novamente. O nome da mãe consta como Andréia Lopes da Silva. O senhor conhece. Andréia. O nome atravessou Luiz como uma lâmina. Ele desligou sem responder. Ficou parado no meio da cozinha segurando o celular, o café esquecido na bancada. Pela janela, viu Cláudia no quintal regando as plantas como fazia toda manhã. As filhas ainda dormiam. A casa estava em silêncio. Tudo no lugar. Tudo como sempre foi. Mas dentro dele algo havia rachado. 14 anos. Gabriel Henrique. Andréia. Luiz respirou fundo, tremendo, e olhou para o relógio na parede. Foi 9h23. 3 minutos atrás, ele era uma pessoa. Agora, não sabia mais quem era. 24 anos atrás, Luiz conheceu Helena numa festa de formatura de engenharia. Ela era amiga de um colega de turma, estudava contabilidade, tinha um sorriso tímido e uma forma de falar que o fez querer ouvir mais. Conversaram a noite inteira sobre planos, sobre construir algo do zero, sobre não depender de ninguém. 3 meses depois, estavam namorando. Paz. 1 ano depois, casados. Helena tinha 23 anos. Luiz, 25. Os primeiros anos foram de sufoco. Luiz trabalhava em obras pequenas, Helena fazia contabilidade de consultórios e lojas do bairro. Paravam num apartamento alugado de 2 quartos em Osasco. Quando Laura nasceu, Luiz jurou que daria a ela tudo o que ele não teve. Com 1 ano depois veio Marina, mais 3 anos e Sofia completou a família. 3 meninas. Helena dizia que a casa era um formigueiro de bonecas e cadernos. Luiz ria, orgulhoso, mas por dentro sentia o peso de ser o único provedor. Foi em 2006 que a vida mudou. Conseguiu um contrato grande, uma obra de infraestrutura em Ribeirão Preto. 3 meses fora de casa. Helena ficou sozinha com as 3 meninas, a mais nova com 1 ano e meio. Ele ligava toda noite. Mandava dinheiro toda semana. Voltava nos fins de semana, quando conseguia. Quando a obra terminou, o dinheiro que entrou permitiu abrir o escritório de consultoria que sempre sonharam. Helena largou os pequenos clientes e virou sócia. Os dois assinaram juntos o contrato de aluguel da primeira sala comercial. Daí em diante, as obras só cresceram. Luiz viajava 2, 3 semanas por mês. Goiás, Mato Grosso, Paraná, interior de São Paulo. Helena tocava o escritório, cuidava das filhas, pagava as contas, resolvia os problemas. Nunca reclamou, nunca cobrou presença. Dizia que entendia, que era assim que construíam o futuro. Luiz acreditava nisso também. Acreditava que estava fazendo certo. Mas havia noites em que ele voltava para casa depois de 15 dias fora e encontrava tudo funcionando perfeitamente sem ele. As meninas tinham crescido um pouco. Helena tinha resolvido sozinha um problema com a escola. A geladeira estava cheia. As roupas lavadas.
A vida tinha seguido, e ele percebia, sem nunca dizer em voz alta, que sua ausência não fazia diferença nenhuma. Ele compensava com presentes. Bonecas para Sofia. Livros para Marina. Roupas para Laura. Helena nunca pediu nada, mas ele sempre trazia algo. Um perfume, uma blusa, um par de brincos. Como se presente fosse sinônimo de amor. Como se objeto compensasse tempo. Perdeu o aniversário de 6 anos de Sofia porque estava em Cuiabá finalizando um contrato. Perdeu a apresentação de dança de Marina na escola porque a obra em Londrina atrasou. Perdeu o primeiro dia de aula de Laura na faculdade porque teve que viajar às pressas para Goiânia. Helena mandava fotos. Vídeos. Ele assistia sozinho no quarto de hotel e sentia algo que não sabia nomear. Não era exatamente culpa. Era mais parecido com ausência. Como se ele estivesse assistindo a vida de outra família. Mas conseguiu estar presente nas formaturas. Na de Laura, no ensino médio. Na de Marina, 2 anos depois. Sentou na cadeira do auditório, ao lado de Helena, e sentiu, pela primeira vez em anos, que fazia parte daquilo. Que estava ali não por obrigação, mas por direito. Das meninas desceram do palco correndo e o abraçaram. Disseram que estavam orgulhosas dele. Ele quase chorou. Sofia, a caçula, era a que mais cobrava presença. Ligava no meio da semana perguntando quando ele voltava. Mandava áudios longos contando sobre a escola, sobre as amigas, sobre o que tinha aprendido. Luiz ouvia tudo, sempre. Respondia quando podia. Prometia que no próximo fim de semana estariam juntos. Às vezes conseguia cumprir. Às vezes não. Helena nunca disse, mas Luiz sabia que ela estava cansada. Via nos olhos dela. Na forma como suspirava quando ele ligava avisando que ia atrasar mais uma semana. Na forma como desviava o olhar quando ele perguntava se estava tudo bem. Ela sempre dizia que sim. Mas o sim dela tinha um peso que Luiz fingia não ver. E tinha o sofá. Desde que não lembrava mais quando, Luiz passou a dormir a primeira noite no sofá da sala toda vez que voltava de viagem. Dizia para Helena que era para não acordá-la. Que ela merecia descansar. Ela aceitava a explicação sem questionar, mas a verdade era outra. A verdade era que Luiz não sabia mais como entrar naquele quarto, naquela cama, naquele espaço que Helena construiu sozinha durante tantos dias sem ele. Sentia que estava invadindo. Que precisava pedir licença, que não tinha mais direito automático àquele lugar. Na segunda noite ele já dormia no quarto. Mas a primeira era sempre no sofá. Helena nunca perguntou por quê. Talvez soubesse. Talvez preferisse não saber. As meninas cresceram. Laura entrou na faculdade de arquitetura. Marina, em pedagogia. Sofia estava no primeiro ano do ensino médio. O escritório prosperou. Compraram uma casa própria, trocaram de carro, viajaram para a praia nas férias. A vida vista de fora era um sucesso. Luiz havia dado estabilidade. Se Helena tinha segurado as pontas, as filhas estavam encaminhadas, tudo certo, tudo no lugar. Mas por dentro, Luiz carregava uma pergunta que nunca fez em voz alta. Se ele sumisse amanhã, quanto tempo levaria para casa perceber? Ele voltou ao presente. Ainda estava na cozinha. O telefone ainda na mão. O café ainda na bancada, esfriando. 9h27. 4 minutos desde a ligação. Helena ainda no quintal. As meninas ainda dormindo. Tudo igual, mas nada igual. Gabriel Henrique, 14 anos. Luiz olhou pela janela e viu Helena se abaixar para arrancar um matinho entre as pedras. Ela usava a mesma blusa velha que usava todo dia para cuidar do jardim. O cabelo preso num rabo de cavalo simples. As mãos sujas de terra. A mulher que dividiu a vida com ele por 24 anos. A mulher que criou as filhas enquanto ele viajava. A mulher que nunca cobrou, nunca reclamou, nunca desistiu. E ele tinha um filho de 14 anos que ela não sabia que existia. Luiz guardou o telefone no bolso e ficou parado, respirando devagar. Precisava pensar, precisava entender. Mas a cabeça não parava. Gabriel Henrique, 14 anos. Andreia Lopes da Silva,
O nome girava na mente dele como uma música antiga que você esqueceu de onde conhece, mas que ainda sabe cantar. Helena entrou pela porta da cozinha com as mãos sujas de terra. Viu Luís parado no meio da sala. Você está bem? Ele piscou. Estou. Só trabalho. Ela sentiu. Foi até a pia, lavou as mãos. Disse que ia acordar Sofia, senão ela chegaria atrasada na escola. A Luís murmurou algo que nem ele entendeu. Helena subiu. Ele ficou. Esperou ela sumir no andar de cima. Pegou o celular de volta e abriu o histórico de chamadas. O número do cartório estava lá. Discou. Atenderam no terceiro toque. A mesma voz educada de antes. Bom dia, cartório de registro civil. Luís respirou fundo. É Luís Henrique Tavares de novo. A mulher que me ligou hoje cedo. Pois não, senhor. A atendente falou como se esperasse o retorno. Eu preciso de mais informações, ele disse. Sobre esse registro. Sobre essa criança. A mulher no outro lado fez uma pausa. Posso confirmar o que já disse, senhor. O registro foi feito há 14 anos. Nome do menor. Gabriel Henrique Lopes Tavares. Data de nascimento. 8 de maio de 2012. Mãe. Andréia Lopes da Silva. Pai. Luís Henrique Tavares. CPF e endereço do senhor constam no documento. A segunda via nunca foi retirada. Por isso o contato. Luís apertou o telefone com tanta força que a mão doeu. E por que só agora? Por que só agora vocês ligaram? A atendente manteve o tom profissional. Senhor, nós não ligamos antes porque o registro estava regular. A mãe assinou. O pai estava declarado. Não havia pendência. Estamos entrando em contato agora porque a mãe solicitou a emissão de uma segunda via e o sistema indicou que o senhor nunca retirou a sua. É protocolo. Luís encostou na parede. Sentia o coração batendo no ouvido. Onde está essa mulher? Onde está a Andréia? A atendente hesitou. Senhor, não posso fornecer informações pessoais. Mas se o senhor comparecer aqui, pode solicitar cópia do registro completo e ver o que está declarado. Sim, Luís desligou sem agradecer. Ficou ali parado por tempo que não soube medir. Bem, Sofia desceu correndo, mochila nas costas, passou por ele sem olhar, gritou tchau pai enquanto Helena abria a porta para ela sair. Helena voltou para a cozinha. Viu Luís ainda no mesmo lugar. Aconteceu alguma coisa? Não, mentiu ele. Só cansado. Ela olhou para ele do jeito que olhava quando não acreditava, mas não ia insistir. Fez café novo. Ofereceu. Ele aceitou só para ter algo para segurar. Quando Helena subiu de novo para arrumar o quarto, Luís pegou o notebook, sentou na mesa da sala. Abriu o navegador. Digitou. Andréia Lopes da Silva Sorocaba. Nada. Tentou. Andréia Lopes Gabriel Henrique. Nada. Fechou os olhos. Tentou lembrar. 2012. Que obra ele estava fazendo em 2012? Foi até o armário do escritório. Puxou as pastas antigas. Contratos. 2011. 2012. Encontrou. Goiânia. Obra de pavimentação. 3 meses e meio. Ele lembrou do hotel. Um hotel pequeno perto da obra. Quarto simples. Café da manhã incluído. Recepção com uma moça jovem que sempre sorria quando ele passava. Andréia. O nome veio de uma vez. Como se estivesse guardado num lugar trancado da memória e a chave tivesse acabado de girar. Andréia, recepcionista, cabelo curto. Sorriso fácil. Eles conversaram na primeira semana. Ela perguntou de onde ele era. Ele disse São Paulo. Ela disse que sempre quis conhecer. Está! Ele ofereceu café. Ela aceitou. Foram 3 meses. Não todos os dias, mas muitos. Ele saía da obra e voltava para o hotel. Prela terminava o turno. Jantavam juntos. Conversavam. Riam. E aconteceu. Não foi planejado. Não foi pensado. Simplesmente aconteceu. Até que ela descobriu que ele era casado. Luís nunca mentiu. Nunca disse que era solteiro. Mas também nunca ofereceu a informação. Ela viu a aliança um dia. Perguntou. Ele confirmou. Ela não gritou. Não chorou na frente dele. Só disse que não queria mais. Que tinha sido um erro. Que ele devia ir embora.
Luís terminou a obra 2 semanas depois. Voltou para casa. Nunca mais falou com Andréia. Bloqueou o número porque ela ligou uma vez depois de ele já estar de volta e ele não quis atender. Pá! Não quis explicar, não quis continuar. Bloqueou e pronto. Agora, 14 anos depois, ele entendeu. Ela não estava ligando para pedir explicação. Estava ligando para avisar. Luís voltou para o notebook. Abriu o Facebook. Digitou Andréia Lopes. Apareceram dezenas de perfis. Filtrou por Goiânia. 3 perfis. Abriu o primeiro. Não era. Abriu o segundo. Também não. Abriu o terceiro. Era ela. Mais velha. O cabelo mais comprido agora. Mas era ela. A foto de perfil era antiga. Mas tinha outras. Andréia sorrindo. Andréia com um bolo. Andréia ao lado de um menino. Luís clicou na foto. Ampliou. O menino tinha uns 13, 14 anos. Cabelo escuro. Olhos fundos. Queixo quadrado. A mesma linha da sobrancelha. O mesmo formato do rosto. Luís olhou para a foto e viu o próprio reflexo 15 anos mais novo. Era ele. Era o rosto dele. Gabriel. Luís sentiu o estômago revirar. Fechou o notebook com força. Levantou. Andou até a janela. Respirou. A rua estava vazia. O sol batendo no asfalto. Tudo normal. Tudo como sempre foi. Mas dentro dele o mundo tinha virado do avesso. Pegou o celular de novo. Abriu o Messenger. Encontrou o perfil de Andréia. Digitou. Andréia, sou eu. Luís, precisamos conversar. Hesitou. Apagou. Digitou de novo. Recebi uma ligação do cartório. Sobre Gabriel. Eu não sabia. Preciso falar com você. Apertou enviar antes de poder voltar atrás. Ficou olhando a tela. A mensagem ficou como enviada. Depois visualizada. Andréia estava online. Os 3 pontinhos apareceram. Ela estava digitando. Pararam. Apareceram de novo. Pararam. 2 minutos inteiros assim. Então a resposta chegou. Eu tentei te avisar na época. Você bloqueou meu número. Luís leu e releu. Tentou lembrar. Será que realmente bloqueou? Será que ela tentou falar e ele cortou o contato antes de saber? A memória não era clara. Mas ele sabia que era capaz. Sabia que naquela época estava desesperado para pagar aquilo. Para voltar para casa. Para seguir como se nada tivesse acontecido. Digitou. Eu não sabia que você estava grávida. Nunca soube. Se eu soubesse, os 3 pontinhos de novo. Mais rápidos dessa vez. Se soubesse o quê? Ia largar sua família? Ia assumir? Não minta para você mesmo, Luís. Você não ia fazer nada. Luís travou. As mãos tremiam. Ele queria negar. Queria dizer que teria feito diferente. Mas não sabia se era verdade. Outro texto de Andréia chegou. Não precisa de nada seu agora. Gabriel cresceu sem você. Está bem. Só precisava regularizar uns documentos. Foi por isso que pedi a segunda via. Você não precisa aparecer. Pode continuar fingindo que ele não existe. É o que fez até agora. Luís digitou depressa. Eu quero conhecer ele. Pausa. Longa. Então, ele não quer conhecer você. Luís sentiu algo quebrar dentro do peito. Digitou. Por favor. Só uma vez. Só para ele saber que eu existo. Que eu não abandonei de propósito. Mas você abandonou, Luís. Foi exatamente isso que você fez. A conversa parou. Andréia ficou offline. Luís ficou olhando a tela até os olhos arderem. Ouviu Helena descendo a escada. Trancou o celular rápido. Enfiou no bolso. Virou de costas para a janela. Helena entrou na sala. Perguntou se ele ia almoçar em casa. Ela disse que ia fazer macarrão. Ele agradeceu. Ela saiu. Luís voltou para o sofá. Sentou. Ficou olhando o teto. 14 anos. Um filho de 14 anos que não queria conhecê-lo. Um filho que cresceu sabendo que o pai existia e escolheu não aparecer. Um filho que ele nunca segurou no colo. Nunca viu dar os primeiros passos. Nunca ouviu chamar de pai. E Helena. As meninas.
A vida inteira que ele construiu. A família que estava ali, naquela casa, naquele momento. O que ele ia fazer? Contar, esconder, fingir que aquela ligação nunca aconteceu. Luiz pegou o celular de novo. Abriu a conversa com Andrea. Que ela ainda estava offline. Ele digitou: "Me desculpa. Por tudo." Não esperava a resposta, mas precisava escrever. Passou o resto do dia sem conseguir pensar em outra coisa. Helena fez almoço. Ele comeu sem sentir gosto. Sofia voltou da escola. Perguntou se ele ia viajar de novo essa semana. Ele disse que não sabia. Laura ligou. Perguntou se podia levar o namorado para jantar no domingo. Ele disse que sim. Marina mandou mensagem perguntando se ele podia emprestar dinheiro para comprar material de estágio. Ele transferiu sem perguntar quanto. Tudo normal, tudo como sempre. Mas Luiz não estava mais ali. Estava em Goiânia. Estava em 2012. Estava num quarto de hotel com uma moça de cabelo curto que ele jurou esquecer. E estava num registro de cartório com o nome de um menino que tinha o rosto dele e não queria conhecê-lo. Helena deitou cedo. Luiz ficou na sala, sozinho, com o celular na mão, esperando uma resposta que sabia que não ia chegar. Luiz esperou 3 dias antes de mandar outra mensagem. 3 dias olhando o celular toda hora. 3 dias mentindo para Helena que estava tudo bem. 3 dias fingindo trabalhar enquanto a cabeça só pensava em Gabriel. Se no 4º dia, Andrea respondeu: "Ele quer te ver." Luiz leu a frase 5 vezes. Não acreditou na primeira. Duvidou na segunda. Na terceira sentiu o peito apertar. Digitou rápido demais. Quando? Onde? A resposta demorou meia hora. Sábado, 2 da tarde. Shopping Flamboyant. Praça de alimentação. Eu levo ele. Você vem sozinho. Luiz confirmou. Guardou o celular. Olhou para o calendário. Faltavam 4 dias. 4 dias para inventar uma desculpa. 4 dias para decidir o que dizer para o filho que nunca viu. Se 4 dias para descobrir como olhar nos olhos de um menino de 14 anos e explicar 14 anos de ausência. Na quinta-feira, durante o jantar, ele avisou Helena que precisava viajar. Obra nova em Goiânia. Só um dia. Ia no sábado de manhã e voltava no domingo. Helena não questionou, nunca questionava. Disse apenas que ia fazer feijoada no domingo e pediu para ele tentar voltar a tempo. Luiz prometeu. Sofia reclamou que ele ia perder o jogo dela na escola. Quarina perguntou se ele podia trazer um livro de uma livraria que só tinha lá. Laura nem estava em casa para ouvir. Luiz passou a sexta-feira inteira sem conseguir se concentrar. Revisou orçamentos sem ler. Assinou documentos sem conferir. Respondeu e-mails com frases automáticas. Helena percebeu. Perguntou de novo se estava tudo bem. Ele disse que sim, que era só cansaço. Ela ofereceu chá. Ele aceitou só para ter algo nas mãos. Sábado amanheceu com céu limpo. Luiz acordou às 5. Tomou banho. Fez café. Saiu de casa antes de Helena acordar. Deixou bilhete dizendo que ligava mais tarde. Pegou a estrada. Goiânia ficava a mais de 800 quilômetros. 8 horas de viagem. Ele tinha tempo de sobra, tempo demais para pensar. Parou num posto no meio do caminho. Tomou outro café. Ligou para Helena. Disse que estava tudo certo, que a estrada estava boa, que chegava antes do almoço. Ela perguntou se ele tinha levado o carregador do celular. Ele disse que sim. Desligaram. Luiz ficou olhando o telefone na mão por tempo que não mediu. Chegou em Goiânia às 11h30. Foi direto para o hotel. Quarto simples. Cama de casal. Janela pequena. Tomou banho de novo. Trocou de roupa 3 vezes. Escolheu camisa clara, calça jeans. Nada muito arrumado. Nada muito desleixado. Tentou parecer alguém que um filho de 14 anos não teria vergonha de conhecer. Saiu do hotel 1 hora antes. O shopping ficava a 15 minutos. Ele demorou 40. Parou no estacionamento. Ficou dentro do carro. Respirou fundo. Olhou no espelho. Tentou ensaiar o que ia dizer. Oi, Gabriel. Eu sou seu pai. Não, soa forçado.
Gabriel, eu sei que isso é estranho, mas, pior ainda. Gabriel me desculpa por desistiu. Saiu do carro. Entrou no shopping. A praça de alimentação estava cheia. Sábado à tarde. Famílias, crianças correndo, casais, grupos de adolescentes. Luiz procurou uma mesa vazia. Sentou de costas para a parede, de frente para a entrada. Via todo mundo que chegava. O relógio marcava 1h45. Sandréia apareceu 2 minutos antes das 2. Luiz a viu de longe. Cabelo mais comprido do que nas fotos. Roupa simples. Bolsa grande no ombro. E ao lado dela, um menino. Gabriel. Luiz sentiu o coração disparar. O menino era exatamente como na foto, só que real, alto, magro, cara fechada, mãos nos bolsos da calça. Andréia disse algo para ele. Se ele deu de ombros. Os dois vieram caminhando. Luiz se levantou sem pensar. Ficou de pé. Travado, Andréia parou na frente dele. Olá, Luiz. A voz era calma. Sem raiva, sem rancor. Só cansada. Luiz tentou responder, mas a garganta não saiu som. Olhou para o menino. Gabriel olhava para o chão. Andréia puxou uma cadeira. Sentou. Fez sinal para o filho sentar também. Gabriel sentou longe. Do outro lado da mesa. Luiz sentou devagar. Colocou as mãos sobre a mesa. Tirou. Não sabia o que fazer com as mãos. Gabriel não levantou a cabeça. Andréia suspirou. Gabriel, esse é o Luiz. O menino não respondeu. Luiz sentiu a garganta apertar. Oi, Gabriel, ele disse baixo. Só que eu... Gabriel levantou a cabeça. Os olhos eram escuros, fundos, exatamente iguais aos de Luiz. Por que você nunca quis me conhecer? A voz saiu firme, sem choro, só a pergunta. Crua, direta. Luiz sentiu o peito afundar. Eu não sabia que você existia. Sua mãe tentou me avisar, mas eu não deixei. Eu bloqueei o contato dela. Eu não sabia que ela estava grávida. Se eu soubesse, Gabriel cortou. Se soubesse, ia fazer o quê? Ia largar sua família? Ia me buscar? Ia me criar. A voz subiu um pouco. Andréia colocou a mão no braço dele. Calma, amor. Ele não sabia. Gabriel puxou o braço, mas ele podia ter sabido. Podia ter atendido quando você ligou. Podia ter voltado. Podia ter perguntado. Ele não quis. Ele escolheu não saber. Luiz não conseguiu negar, porque era verdade. Ele tinha escolhido. Não tinha sido acidente. Não tinha sido esquecimento. Tinha sido uma escolha ativa. Bloquear o número. Não retornar. Seguir em frente. Voltar para casa. Fingir que nada havia acontecido. Você tem razão, Luiz disse, e a voz saiu quebrada. Eu escolhi não saber. E foi a pior escolha que eu já fiz na vida. Eu não tenho desculpa. Não tenho explicação que faça isso ficar certo. Eu só queria que você soubesse que eu errei, que não foi culpa sua. Se não fez nada de errado. Não fui eu. Gabriel olhou para ele, os olhos brilhando. Você sabe que eu cresci vendo seu nome no meu documento? A voz tremia agora. Todo mundo na escola tinha pai. Eu também tinha. Nome completo. CPF. Tudo certinho. Mas ele nunca aparecia. Nunca me buscava. Nunca perguntava de mim. E eu ficava pensando o que eu tinha feito de errado para você não querer me ver. Luiz sentiu as lágrimas subirem. Você não fez nada de errado, Gabriel. Nada. Eu que não fui homem o suficiente para assumir o que eu tinha feito. Eu tive medo. Medo de estragar a vida que eu já tinha. Medo de perder minha família. E por causa desse medo, eu perdi você. Andréia limpou os olhos com as costas da mão. Respirou fundo. Luiz, eu não te trouxe aqui para você pedir desculpas. Eu te trouxe porque ele pediu. Porque ele tem o direito de te conhecer. De decidir se quer ou não ter você na vida dele. Mas você precisa entender uma coisa. Eu registrei o Gabriel com seu nome porque achei que era o certo. Que você tinha o direito de estar ali, mesmo que fosse só no papel. Parei, esperei você aparecer. Esperei você ligar. Esperei você perguntar.
E você nunca perguntou. Luís abaixou a cabeça. Eu não tenho direito de pedir nada. Eu sei disso. Mas se você deixar eu tentar compensar pelo menos uma parte do tempo perdido, eu juro que vou fazer tudo diferente. Vou estar presente. Vou... Gabriel interrompeu de novo. Você tem outras filhas, né? Luís travou. Gabriel continuou. A mãe me contou. 3 filhas. Você foi pai delas esse tempo todo. Só de mim não. Luís não conseguiu segurar. Chorou. Ali, na frente dos dois. Pela primeira vez em décadas, chorou na frente de alguém. Não foi choro discreto. Foi soluço. Foi vergonha. Foi o peso de 14 anos caindo de uma vez. Gabriel ficou olhando, sem expressão. Sem mover. Andréia colocou a mão no ombro de Luís. Não tocou mais. Só deixou a mão ali. Esperou ele se recompor. Luís limpou o rosto com a manga da camisa. Respirou fundo. Desculpa por tudo. Por ter feito isso com você. Com sua mãe, comigo mesmo. Andréia retirou a mão. Luís, você precisa contar para sua família. Para sua esposa. Para suas filhas. Eles têm o direito de saber. E o Gabriel tem o direito de existir na sua vida de verdade. Não escondido. Luís assentiu. Eu sei. Eu vou contar. Hoje. Quando eu voltar. Voltou para São Paulo no domingo de manhã. Chegou em casa às 3 da tarde. Helena estava na cozinha terminando a feijoada. Sofia estava no quarto. Sincumbera ainda não tinha chegado. Helena virou quando ouviu a porta. Você voltou cedo. A feijoada ainda não está pronta. Luís entrou na cozinha. Parou do outro lado da bancada. Helena, a gente precisa conversar. Ela desligou o fogo. Virou de frente. O que aconteceu? Luís respirou fundo. Eu tenho um filho. Um menino de 14 anos. Em Goiânia. O nome dele é Gabriel. Helena ficou parada. Processando. Depois perguntou, devagar. Como assim você tem um filho? Luís contou. Tudo. Goiânia. Andréia. O bloqueio. A ligação do cartório. O encontro no shopping. Cada palavra doía. Cada palavra caía como pedra. Helena ouvia sem interromper, sem chorar, sem gritar. Só ouvia. Quando ele terminou, o silêncio durou tempo demais. Então Helena pegou o prato que estava na bancada e jogou no chão. O barulho ecoou pela casa inteira. Sofia apareceu na porta. Mãe? Helena não olhou para ela. Olhava para Luís. Você mentiu para mim durante 14 anos. Não foi assim, Helena. Eu não sabia, você sabia que ela existia. Você sabia que podia ter acontecido alguma coisa. E você bloqueou. Você escolheu não saber. É a mesma coisa que mentir. Sofia entrou na cozinha. O que está acontecendo? Helena virou para ela. Seu pai tem um filho. De outro relacionamento. Antes de você nascer. E nunca contou. Sofia olhou para o pai. É verdade? Luís assentiu. Sofia ficou olhando ele por segundos que pareceram horas. Então saiu sem falar nada. Subiu para o quarto. Bateu a porta. Helena limpou as mãos no pano de prato. Respirou fundo. Você vai ter que contar para Laura e para Marina também. E vai ter que decidir o que vai fazer agora. Se vai tentar ter esse menino na sua vida ou se vai continuar fingindo que ele não existe. Eu quero ter ele na minha vida, Luís disse. Eu sei que eu não mereço. Mas eu quero tentar. Helena assentiu. Então você vai ter que escolher como isso vai ser. Porque eu não vou fingir que está tudo bem. E as meninas também não vão. Luís sabia. Sabia que nada ia ser como antes. Sabia que tinha quebrado algo que talvez nunca mais fosse colado. Mas pela primeira vez em 14 anos, ele não estava fugindo. Estava ali, de frente, pronto para pagar o preço. Luís contou para Laura na segunda-feira. Ela estava passando em casa para buscar umas coisas. Ele pediu para ela sentar. Disse que precisava falar. Laura ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela levantou sem dizer nada. Pegou a bolsa. Foi até a porta. Parou. Virou. Você tem ideia do que você fez com a mãe? Com a gente.
Luiz não respondeu. Não tinha resposta. Laura saiu. Marina foi mais difícil. Ele ligou. Pediu para ela vir em casa. Ela disse que estava ocupada. Ele insistiu. Ela veio na quinta-feira. Sentou na sala, braços cruzados, cara fechada. Ah! Luiz repetiu a mesma história. Marina ouviu sem interromper. Ah, no final, perguntou. E agora? O que você quer que a gente faça? Quer que a gente aceite? Quer que a gente finja que está tudo bem? Luiz balançou a cabeça. Não quero que vocês finjam nada. Só quero que vocês saibam a verdade. Marina riu sem alegria. A verdade. Como se isso mudasse alguma coisa. Ela saiu logo depois. Sofia não quis conversar. Trancou-se no quarto. Luiz bateu na porta 2 vezes. Ela gritou para ele ir embora. Helena disse para deixar. Que ela precisava de tempo. Luiz respeitou. Mas doía. Doía ver a filha mais nova virando as costas. A mesma que sempre corria para abraçar quando ele chegava em casa. Helena pediu para ele sair. Não foi gritando, não foi chorando. Foi com a voz cansada de quem já não tem mais força para brigar. Luiz, eu preciso de tempo. Preciso pensar. E não consigo fazer isso com você aqui. Luiz concordou. Procurou apartamento no mesmo dia. Achou um pequeno. 1 quarto, sala e cozinha juntas. Banheiro minúsculo. Assinou o contrato de 6 meses. Levou uma mala de roupas. Mais nada. O apartamento era silencioso demais. Luiz acordava às 5 da manhã por hábito. Fazia café. Sentava no sofá velho que veio com o imóvel. Olhava pela janela. Via o sol nascer sobre prédios que não conhecia. Pensava em Gabriel, em Helena, nas meninas, no tempo que tinha perdido, no tempo que ainda podia ter. Ligou para Andréia na 2ª semana. Perguntou se podia ir ver Gabriel de novo. Ela hesitou. Disse que ia perguntar para o menino. Ligou de volta 2 dias depois. Ele aceita. Mas devagar. Luiz concordou. Devagar. Do jeito que Gabriel quisesse. Foi para Goiânia no fim de semana. Dessa vez Gabriel pediu para se encontrarem num parque. Andréia não foi. Deixou os 2 sozinhos. Luiz chegou cedo. Sentou num banco. Esperou. Gabriel apareceu 15 minutos depois. Mochila nas costas. Fone no pescoço. Sentou do outro lado do banco. Deixou um espaço entre eles. Ficaram em silêncio por tempo que pareceu eterno. Então Gabriel perguntou. Suas filhas sabem de mim? Luiz assentiu. Sabem. E o que elas acharam? Luiz respirou fundo. Elas estão com raiva. Com razão. Gabriel olhou para frente. Jogou uma pedrinha no chão. E sua esposa? Ex-esposa, Luiz corrigiu. Ela pediu para eu sair de casa. Por Gabriel não disse nada. Só continuou olhando para frente. Luiz tentou falar, mas a voz travou. Tentou de novo. Gabriel, eu sei que eu não tenho o direito de pedir nada. Fuçou! Me deixar tentar? Se você me der uma chance, eu prometo que vou estar aqui, toda vez que você quiser. Do jeito que você quiser. Gabriel virou a cabeça. Olhou para ele pela primeira vez. Você promete? Luiz sentiu os olhos arderem. Prometo. Gabriel ficou olhando, procurando algo no rosto de Luiz, tentando decidir se aquilo era verdade ou só mais uma mentira. Depois levantou. Vou embora, mas você pode ligar. Se quiser. Não prometeu nada, mas também não fechou a porta. Luiz voltou para São Paulo. Começou a ir para Goiânia 1 vez por mês. Às vezes Gabriel aceitava se encontrar. Às vezes não. Quando aceitava, eram conversas curtas. Perguntas simples. Como foi a escola? Tá jogando bola ainda? Gosta de quê? Gabriel respondia com poucas palavras. Mas respondia. E aos poucos, muito aos poucos, o espaço no banco foi diminuindo. Helena aceitou conversar 4 meses depois, num café perto de casa. Ela chegou pontual. Sentou de frente para ele. Pediu chá. Esperou o garçom ir embora. Então disse: Eu não sei se consigo perdoar. Luiz assentiu.
Entendo. Helena continuou. Mas eu reconheço que você está tentando fazer diferente agora. Com o Gabriel. Isso conta. Não apaga o que você fez. Mas conta. Luiz segurou a xícara de café sem beber. E as meninas? Helena suspirou. Laura ainda não quer falar com você. Marina está confusa. Sofia é a que mais sofre, porque ela ainda te ama, e não sabe como lidar com isso. Luiz sentiu a garganta apertar. Eu posso falar com elas? Helena balançou a cabeça devagar. Não force. Deixa elas virem até você quando estiverem prontas. Laura não veio, mas Marina sim. 6 meses depois da revelação, apareceu no apartamento sem avisar. Luiz abriu a porta e viu a filha parada ali, mochila nas costas. Cara séria. Posso entrar? Luiz abriu o espaço. Ela entrou. Olhou ao redor. O apartamento estava limpo, mas vazio. Nada nas paredes. Nada que parecesse casa. Você mora mesmo aqui? Luiz confirmou. Por enquanto. Marina sentou no sofá. Cruzou as pernas. Ficou em silêncio. Então disse: Eu fiquei com raiva. Muito. Mas também fiquei pensando. Você errou. Muito. Mas pelo menos agora você está tentando consertar, mesmo sabendo que talvez não consiga. Isso é mais do que muita gente faz. Luiz sentiu algo se mover dentro do peito. Não era perdão, mas era um começo. Sofia demorou mais. Quase 1 ano, mas um dia ligou. Disse que queria conhecer Gabriel. Tinha pensado muito. Que não era justo ele pagar pelo erro do pai. Que ele era irmão dela também. Luiz não conseguiu falar. Só chorou. Sofia esperou. Quando ele se recompôs, ela disse: Você pode marcar? Luiz marcou. O encontro foi num café em Goiânia. Sofia, Marina, Gabriel. Andréia ficou numa mesa ao lado, observando, pronta para intervir se precisasse. Luiz ficou mais longe ainda. Não era o momento dele. Era delas. As 3 irmãs se olharam sem saber como começar. Sofia foi a primeira. Oi, eu sou a Sofia. Gabriel assentiu. Eu sei, vi sua foto. Sofia deu um sorriso pequeno. Desculpa. Por tudo. Por você ter crescido sozinho. Não era para ser assim. Gabriel ficou quieto. Então disse: Não foi culpa sua. Marina mexeu no copo de suco. Olhou para Gabriel. Você joga a bola? Gabriel confirmou. Às vezes. Marina sorriu. O pai também jogava, quando era mais novo. Ele te contou? Gabriel balançou a cabeça. A gente quase não conversa dessas coisas. Marina assentiu. Ele nunca foi muito de falar, nem com a gente. A conversa foi devagar, estranha, cheia de pausas. Mas foi real. Sofia mostrou fotos da escola. Marina falou da faculdade. Gabriel contou do time de futebol. Ninguém fingiu que estava fácil. Ninguém fingiu que aquilo apagava os anos perdidos. Fumaz estavam tentando. E às vezes tentar já é tudo. No final, Sofia perguntou: A gente pode conversar de novo? Gabriel hesitou. Depois assentiu. Pode. Sofia sorriu. Anotou o número dele. Prometeu mandar mensagem. Gabriel não prometeu nada de volta, mas também não disse não. Luiz não voltou para casa. Helena deixou claro que aquilo não ia acontecer. Mas eles conseguiram estar no mesmo ambiente. No aniversário de Sofia. No Natal. Na formatura de Marina. Não sentavam juntos. Não conversavam muito. Mas estavam ali, os dois, por causa das filhas. Laura continuou distante. Não bloqueou o pai. Não cortou contato completamente. Mas também não procurou. Luiz respeitou. Mandava mensagem de vez em quando. Feliz aniversário. Feliz Natal. Perguntava como ela estava. Ela respondia com poucas palavras. Às vezes nem isso. Mas lia. E para Luiz, isso já era alguma coisa. Gabriel começou a ligar. Não todo dia. Não toda semana. Mas de vez em quando. Ligações curtas. Pai, posso te perguntar uma coisa? Pai, você sabe consertar isso. Pai, o que você acha? A palavra pai ainda saía com estranheza. Mas saía.
E cada vez que Luiz ouvia, sentia que estava pagando um pedaço da dívida. Não toda. Nunca toda. Mas um pedaço. 2 anos depois da revelação, Luiz ainda morava no apartamento pequeno. Ainda acordava às 5. Ainda fazia café sozinho. Mas agora tinha fotos na parede. Uma de Sofia sorrindo. Uma de Marina no dia da formatura. Uma de Gabriel com a camisa do time. E uma antiga, amarelada, das 3 meninas pequenas sentadas no sofá da casa que ele não morava mais. Olhava para as fotos toda manhã. Lembrava do que tinha. Do que perdeu. Do que ainda podia construir. Não era a família que ele imaginou. Não era a vida que planejou. Mas era real, era honesta. E pela primeira vez em décadas, ele não precisava esconder nada de ninguém. Helena ligou numa quinta-feira. Disse que precisava falar. Luiz foi até a casa que um dia foi dele. Sentaram na varanda. Helena serviu café. Ficaram em silêncio olhando o jardim que ela cuidava sozinha agora. Então ela disse: "Eu não vou te perdoar, não completamente. Não do jeito que você quer." Luiz assentiu. "Eu sei." Helena continuou. "Mas eu não vou mais carregar raiva. Não por você. Por mim. Porque eu cansei. E porque as meninas precisam de paz. E Gabriel também." Luiz olhou para ela. "Obrigado. Por não ter desistido delas." Helena deu um sorriso cansado. "Que eu nunca desistiria. Mesmo quando você desistiu de tudo." Parou. Luiz voltou para o apartamento. Sentou no sofá velho. Pegou o celular. Olhou as mensagens. Sofia tinha mandado foto do almoço de domingo. Marina tinha enviado meme. Gabriel tinha perguntado se ele ia no jogo do fim de semana. Ele respondeu cada uma. Confirmou presença no jogo. Curtiu a foto. Riu do meme. Depois ficou olhando a tela apagada. Viu o próprio reflexo. Homem de 51 anos. Cabelo grisalho. Rugas que não estavam ali antes. Cansado. Sozinho. Mas inteiro. Levantou. Foi até a janela. A cidade estava acesa lá embaixo. Milhões de luzes. Milhões de vidas. Cada uma com seus segredos. Seus erros. Suas chances de recomeçar. Luiz respirou fundo. Fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, dormiu sem peso no peito. Porque agora ele sabia. Nenhum lugar é para sempre. Nenhuma família é perfeita. Nenhum erro é pequeno demais para machucar, mas todo erro pode ser enfrentado. E toda verdade, por mais dolorosa que seja, ainda é melhor que a mentira mais confortável. Se essa história tocou algo dentro de você, deixa o like e se inscreva no canal ativando o sininho. Todos os dias tem uma história nova esperando por você.